Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 5. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E nós estaremos lendo o versículo de número 16. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 16. Senhor nosso Deus, abençoa aqui, Senhor, a nossa vida. Fala através da Tua palavra aos nossos entendimentos e aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo, que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Ou em alguma versões você encontrará, eis que tudo se fez novo. Senhor, mais uma vez eu oro para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, no nome de Jesus. Uma coisa muito comum em todo culto de virada do ano, em todos os ministérios, é que temos o costume de declarar uma frase que direciona a visão do ministério, a visão da igreja, ou mesmo toda a esperança a respeito do ano que se inicia. Então nós ouvimos frases como 2019, o ano da abundância. Ouvimos frases como 2019, o ano do crescimento. E assim por diante. Ouvimos frases, nada contra isto, nós próprios buscamos em Deus algo para todos na igreja, para todos no ministério, para a própria igreja em si. O ano de 2019 está diante de nós. E não diferente de qualquer outra pessoa, eu também fui buscar em Deus essa chamada frase. E tal foi o impacto que eu não consigo esperar até o culto de virada de ano para falar essa frase. Porque, veja bem, a frase que Deus me deu é uma frase tão simples, tão objetiva e clara. Porque todos nós queremos, na virada do ano, no vivenciar o próximo ano, que o próximo ano seja o quê? Melhor. Não é verdade? Não é isso que nós desejamos? Que seja melhor, que as coisas sejam melhores, que haja bênção e bênção. E então, o Senhor me falou tão forte ao meu coração, e você pode achar que isto não é nada demais, porém, para mim, teve um peso, e um peso transformador, porque a frase que Deus me deu foi a seguinte: o próximo ano será melhor se nós formos melhores. O
segredo de tudo está em nós mesmos. Se mudarmos a nós mesmos, mudaremos as nossas vidas. Veja bem, essa palavra do apóstolo Paulo, que ele diz, e assim, depois de dissertar, depois de falar sobre o corpo de Cristo, sobre as aflições, sobre as dificuldades, sobre o seu próprio zelo no desempenhar do ministério apostólico, ele diz, e assim, desta forma, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como coisas antigas podem se fazer novas? Nós estamos muitas vezes tratando de coisas, tentando mudar coisas, quando deveríamos mudar o ser. Quando o ser é mudado, as coisas são transformadas. Primeiro, tem que se mudar o ser, para depois se transformar as coisas. O ano novo não será novo se eu continuar com os mesmos velhos hábitos, com os mesmos velhos vícios, com os mesmos velhos erros. Se eu mudar, se eu for nova criatura, todas as coisas, a minha vida, de fato, mudará. Se eu melhorar, é inevitável que o ano novo melhore. Quando Cristo entrava numa vida, ministrava uma vida, quando Cristo trazia um milagre a uma vida, era mudado todo o destino daquela vida. Qual era a esperança de um leproso nos dias de Jesus Cristo? Não poderia ele viver, não importando a classe social, a formação, mesmo a sua atitude de vida, se fosse uma boa pessoa, uma má pessoa. Se você era leproso, você estava à margem de toda a sociedade daquela época. Você estava longe de tudo. Você não poderia participar, você ficaria longe. A mesma realidade daquela mulher do fluxo de sangue. Ela era tida como imunda. Imunda. Uma mulher, no seu ciclo menstrual, é considerada, no Velho Testamento, como impura, como imunda. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que não podia tocar nas pessoas, que não podia conviver com as pessoas, porque ela estava sempre num estado de imundície. Quando ela tocou em Cristo, quando ela desafiou a ser punida por tocar em quem não poderia tocar, quando ela tocou, a virtude de Cristo, diz, a curou. E o que aconteceu? Quando aquela mulher foi tocada, quando aquela mulher foi transformada, toda a sua vida foi transformada, todo o seu futuro
foi transformado. Quando aqueles leprosos foram limpos, toda a sua vida, todo o seu futuro foi transformado pelo toque do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que Cristo nos tocando muda o nosso futuro. Muda o nosso destino, para onde iríamos, o que aconteceria, o que poderia esperar um deficiente como aquele homem, 38 anos, enfermo. 38 anos, enfermo. Já aceitando a sua condição. A enfermidade não o matou. A enfermidade o limitou. Aquele era um homem totalmente limitado. Não era uma enfermidade que nós chamaríamos mortalmente enfermo. Mas ele era um homem que não podia andar. 38 anos. Jesus entra nesta realidade de vida, ministra aquele homem, e aquele homem começa a andar. A vida daquele homem, o destino daquela vida, para onde aquela vida iria, o que seria daquela vida, o que aconteceria com aquela vida, foi totalmente transformada. Totalmente transformada. Um dos episódios que mais mexe com o meu coração, quanto a destino de vida, é do famoso ladrão crucificado ao lado de Jesus, que toma postura de não apenas estar do seu lado, mas estar com Jesus. E quando aquele homem passa de estar ao lado de Cristo, passa de estar vivendo uma experiência semelhante à de Cristo, passa de estar daquela sua dor a estar com Jesus de fato, e não apenas ao lado de Jesus, porque não é suficiente estar ao lado de Jesus, é necessário estar com Jesus. Aquele homem diz: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se havia um lugar para o qual aquele homem tinha plena consciência de que não chegaria, seria no paraíso. Porque veja bem o que ele diz ao outro companheiro, ao outro crucificado. Ele diz: nós, com razão, estamos aqui. Nós merecemos. É estranho um crucificado dizer que merece a cruz. Meus irmãos, todo aquele que tem consciência que merece a cruz, esse está pronto para ser salvo. Aquele homem tinha consciência. Aquele homem disse: nós merecemos, os nossos atos nos trouxeram a este lugar. Nós merecemos, nós com razão merecemos, mas este o que fez. Este o que fez. Então, aquele homem chegou onde ele não poderia chegar. E, meus irmãos, quando Cristo entra na nossa vida, o destino eterno da nossa vida e o destino, ou os destinos momentâneos da nossa vida, são totalmente transformados. Nós chegamos
aonde nunca poderíamos chegar sem Jesus. Aquele homem entrou no paraíso. Aquele homem chegou no paraíso. Aquele homem, eu diria, como ladrão, bem que pulou um muro. Mas, na realidade, ele entrou pela porta da frente. Levado pelo próprio Senhor Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se eu melhorar, o próximo ano será melhor. Se eu mudar, toda a minha vida mudará. Eu sei que talvez você diga, mas isso é uma coisa óbvia. Mas nós estamos muito pedindo a Deus que transforme as coisas, e não pedindo tanto a Deus que transforme o ser. Crises familiares seriam resolvidas se o ser fosse transformado. Eu posso dizer a você o seguinte, que mudar a nós mesmos é o segredo de mudar tudo. Como eu posso ter total certeza de que o próximo ano será diferente? Se o homem colhe o que planta, que o homem tenha a decisão correta sobre o que irá semear ou plantar em sua vida. Nossas decisões, nossa postura, o que fazemos, isso decide o que colheremos. Então, se você não está gostando do que você está colhendo, mude de uma vez por todas o que você está semeando. Se eu não estou gostando do que eu estou colhendo, eu tenho que mudar o que eu estou semeando. Eu tenho que começar pela origem de todas as coisas. Pela origem de todas as coisas. Olha, mudança e mudança de vida nunca foi uma coisa fácil. Eu bem que gostaria que fosse num abrir e fechar de olhos, que mudássemos. Mas me parece que às vezes é muito mais desafiador mudar o nosso interior do que mudar o nosso exterior, ou as coisas em nossa exterioridade. Não apenas o que vai em mim, mas o que está ao redor de mim. Você pode tomar uma pessoa, dar um bom banho nela, que alguns precisam, e fazer uma coisa maravilhosa, dar um banho de loja nela, e colocar aquela pessoa como um verdadeiro príncipe de Gales, ou uma princesa majestosa. Mas se ela não mudar, eu bem que gostaria que um beijo transformasse um sapo num príncipe. Seria uma coisa maravilhosa, né? Poder ver isso. Tantos, os contos de fada, as coisas são tão assim, tão instantâneas. Mas para você transformar um sapo no príncipe, é uma tarefa hercúlica, é uma tarefa dificílima. A verdade é como transformar as vidas. Quando jovens se casam, quando eu vejo os casamentos, eu vejo às vezes dentro dos casamentos, por causa das formações, por causa dos temperamentos, por causa
dos desafios da vida, o vislumbre de grandes embates, de contendas. Veja bem, não é que eu acho que casamento é contenda, que casamento é embate, mas haverá momentos de dificuldade. E como é que essa dificuldade se manifesta? De fato, nós queremos mudar ao outro. Nós queremos mudar a outra pessoa. Para quê? Para que o nosso casamento fique melhor. Então, eu quero mudar a minha esposa quer me mudar. Para quê? Para que nosso casamento fique melhor. Mas se eu gastasse mais tempo, mais esforço em mudar a mim mesmo, o meu casamento melhoraria. Se casamento é a reunião de duas partes para fazer um todo, se uma das partes é melhorada, o todo, por causa dessa parte melhorada, é inevitavelmente melhorado. Então, nós queremos melhorar o casamento, aí nós queremos melhorar o outro. E melhorar o outro segundo a nossa maneira de entender. Mas, se eu melhoro a mim, já há uma melhora no casamento, no relacionamento. Sabe, quando Deus falou isso, que se eu melhorasse a minha vida, se eu melhorasse a mim mesmo, o próximo ano seria melhor. Se eu mudasse a mim mesmo, o próximo ano seria mudado, seria transformado. Porque o próximo ano virá, e ele trará novidades, ele trará novas realidades. Mas a única mudança real que pode acontecer não é essas mudanças na minha exterioridade, mas principalmente, acima de tudo, a mudança na minha interioridade, o meu chamado homem interior. Esse homem interior, que a Bíblia fala, ainda que o homem exterior se corrompa, quando fala aí, se deteriore, porque nós vivemos o deteriorar, nós vamos caindo, nós vamos deteriorando. Então, alguns têm uma característica, outros têm outra característica, alguns deterioram mais de uma maneira, outros deterioram mais de outra maneira. E a Bíblia, quando fala disto, não está falando de questão moral, está falando de questão física mesmo. Está falando do tabernáculo, do nosso corpo físico. Ele diz que é inevitável, o teu tabernáculo vai deteriorar. Você pode tratar muito bem, você pode cuidar muito bem, mas é implacável, isto vai acontecer. Nós vamos envelhecer, nós vamos deteriorar, o tabernáculo vai ruir. Todos nós chegaremos a isto. Todos nós iremos um dia olhar aquela foto, que agora ainda mais com celulares, que bate-se foto sem parar e tudo mais, e nós olhamos e vamos ter que olhar e dizer, quem é esse cara? Quem é esse sujeito? Espera aí, você não é... Tem um grande problema que interiormente... Você já viu aquela palavra que se diz, tantas pessoas dizem, não, eu por dentro eu ainda sou jovem, mas por fora você não é jovem. Você sabe que isso é uma verdade inclusive bíblica. Existe algo de eterno, que é a nossa alma eterna, nosso espírito, e que a Bíblia diz que ele não só não
se deteriora, mas como ele se renova. Ele está sendo renovado. Então existe um choque. Essa luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne não é apenas a carnalidade, mas é a nossa disposição e a nossa realidade, inclusive física. Veja bem, disse Calebe a Josué: eu ainda sou o mesmo homem, mas não era. Essa que é a verdade. Não era. Eu ainda sou o mesmo homem. Não, você mudou, cara. Ele estava com 85 anos. Ele não era o homem que ele foi aos 40 anos. Ele tinha 45 anos mais de experiência. Ele tinha 45 anos de envelhecimento. Ele tinha 45 anos de caminhada. Ele caminhou 45 anos. Ele disse: eu ainda sou o mesmo homem, eu ainda posso entrar na guerra e sair da guerra, entrar na batalha e sair da batalha. Quando eu vou à batalha, quem sai sou eu. Eu gosto dessa gente que fala desse jeito. Esse Calebe, esse senhor idoso, 85 anos, mas com uma disposição. Mas logo no livro de Juízes, ele diz: quem subirá em meu nome? Quem irá em meu nome? O direito a conquistar foi, mas quem? Quem dos meus vai subir? Quem dos meus vai guerrear? Porque às vezes, meus irmãos, nós queremos estar ainda fazendo as mesmas coisas, executando as mesmas coisas. Deixe-me dizer uma coisa: isso não é derrota, isso é sabedoria. Você tem que estar aonde Deus quer que você esteja e fazer o melhor aonde você tem que estar. Calebe, naquele momento, no início do livro de Juízes, ele estava para liderar, ele estava para ser o príncipe da sua tribo, comandar a tribo inteira, porque a conquista não era apenas para Calebe, a conquista era para toda a sua tribo, para toda a sua gente, é para todo o Judá. Então agora Calebe tem que ter consciência, ele tem que dizer: existe alguém melhor do que eu para essa tarefa, e isto não é derrota, isso é sabedoria, algo que a idade, quando você tem temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, te concede. Quando Calebe diz: alguém vá no meu lugar, ele não está sendo derrotado, ele está sendo o quê? Sábio. Nós precisamos calcar toda a nossa vida no que é o temor do Senhor. Lemos o Salmo hoje, e que nos diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela não apenas prudência, eu digo que revela inteligência, os que vivem desta maneira. Eu quero propor algo a você. Nós estamos aí para virar o ano. Se você quer ter uma mudança, mas uma mudança total, extraordinária, maravilhosa, não fique com o foco em mudar as coisas. Coloque o foco em mudar o seu ser. Coloque-se diante de Deus e fale: eu quero ser uma nova criatura. E todas as coisas antigas, elas vão se fazer novas. O destino que eu teria, aonde eu chegaria? Não, eu chegarei aonde eu jamais poderia chegar.
Mas agora eu vou chegar. Mas não só outra pessoa para chegar lá, exatamente. Eu serei a outra pessoa. Porque eu serei uma outra pessoa. E quem pode operar isso, quem pode realizar isto, quem pode fazer isto em você é Jesus Cristo. Na medida que você permite que Ele haja. Quando eu penso na ação do sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, eu penso num ambiente com uma enorme, colossal janela, mas com uma cortina blackout nela. A janela está lá, o sol está brilhando, mas há uma cortina blackout que escurece todo o ambiente. Na proporção que eu abro aquela cortina, o ambiente fica cada vez mais iluminado. Quem abre pouco, ilumina pouco. Quem abre muito, ilumina mais. Quem abre tudo, ilumina tudo. Na proporção que eu abro, que eu descortino a minha vida para o sol da justiça, a iluminação vai invadir todo este ambiente do meu ser. Quanto mais eu me revelo a Deus, quanto mais eu me abro a Deus, quanto mais eu me descortino para Deus, quanto mais eu permito que a luz do Senhor entre, tanto mais a claridade. Então, eu preciso abrir para o Senhor. Nós podemos ser transformados. Existem inúmeros erros na minha vida, e eu creio que possivelmente na tua vida, que são erros que fazem parte já de quem eu sou. Tanto que às vezes há algumas coisas incorretas na nossa maneira de proceder. Eu não estou falando de nada grave, mas estou falando de coisas incorretas do nosso proceder, e que nós simplesmente falamos da seguinte maneira: bem, ele é assim mesmo. Já viramos isto. Já é o que somos. Ele é assim mesmo. Você sabia que ele era assim? É assim que ele procede. E que não só os outros já nos aceitaram dessa maneira que somos, como nós próprios já nos aceitamos dessa forma que somos. Porém, Deus não aceita isso. Existe alguém mais interessado em me transformar do que eu mesmo, do que as pessoas ao meu redor. Este é Deus. Deus é interessado plenamente em me transformar, em te transformar, em transformar a qualquer um de nós. E se nós permitirmos, Ele vai fazer essa obra. Quantas coisas, indo para outro aspecto, quantas coisas pendentes há na minha vida, há na tua vida. Talvez haja uma pendência desse ano de 2018. Mas há outras pendências que nós estamos vindo arrastando conosco por anos. Entra ano,
sai ano, sai um ano, e entra um novo ano, e as pendências continuam lá. Em algumas dessas grandes batalhas na vida, nós até começamos, mas não terminamos. E nós precisamos terminar. A luta de Israel com os filisteus foi uma luta grande porque Deus queria transformar o seu povo. A Bíblia diz que, no livro de Juízes, que o povo de Deus se afastava de Deus, e quando o povo de Deus se afastava de Deus, um inimigo surgia. Sempre que estamos afastados de Deus, um inimigo surge. E então o Senhor levantava um juiz, e durante os dias da vida daquele juiz, havia paz. Aquele juiz trazia paz. E trazia vitória contra aquele povo. Mas o povo começou a viver esse tipo, entre aspas, de um efeito sanfona. O povo se afastava, se arrependia, se afastava, se arrependia, se afastava, se arrependia, e novamente se afastava, para novamente se arrepender. Então Deus levanta um inimigo, e que esse inimigo permaneceu. Foram os filisteus. Os filisteus eram um problema. Mas era um tipo de problema, por quê? Porque os filisteus começaram a fazer parte da vida dos israelitas. Eles conviviam com Israel. Eles, em parte, se confundiam com Israel. A terra era tão deles quanto era de Israel. Às vezes mais dele do que de Israel. E era um inimigo poderoso. Então Deus levanta um juiz, chamado Sansão, não com o propósito de acabar com o inimigo, mas de começar a vitória sobre os filisteus. Porque Deus não deu de uma vez a vitória? Porque Deus estava mais interessado em mudar Israel do que mudar as condições ao redor de Israel. Então foi somente gerações à frente, com Davi, que finalmente Israel teve a vitória contra os filisteus. E nunca mais os filisteus se levantaram contra Israel, porque agora Israel era diferente. Meus irmãos, nós precisamos de uma mudança verdadeira, uma mudança radical. O que é uma mudança radical? Uma mudança radical é uma mudança na raiz. Quando nós dizemos que algo é radical, algo que tenha raízes, isso é radical. Não é apenas radical no sentido moderno da palavra, oh meu Deus, isso é radical, isso é extremo. Isso é extremo. Não, que seja extremo, que seja até mesmo, digamos, um jorrar de adrenalina na sua vida, mas nós temos que ter uma mudança radical, nós temos que ir às raízes, ou à raiz do problema, e a raiz do problema não está ao meu redor, a raiz do problema está em mim. Eu volto a dizer essa palavra. Se eu melhorar, o próximo ano será melhor. Então, eu te aconselharia a ficar na presença de Deus, a dizer, Senhor, aqui estou, muda a minha vida.
Eu quero mudar o meu viver, o destino da minha vida. Tem tantas coisas que eu quero. Mas agora, eu preciso ser transformado por ti. Sabe, C.S. Lewis foi um homem muito interessante. Esse homem extremamente culto, esse filósofo e depois teólogo, esse homem que saiu do ateísmo para a fé, por uma revelação da palavra e na palavra, disse uma frase muito interessante: aproveite enquanto você está vivo, enquanto você ainda não morreu, para morrer. Porque depois da morte, será muito tarde para morrer. Uma frase que chega a ser quase com um humor inglês. Morra antes de morrer. É o que Cristo nos convidou, dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É o que Paulo diz dia após dia: eu morro para que Cristo viva em mim. A oportunidade de vencer o meu velho homem, a oportunidade de vencer a minha carne, a oportunidade de me transformar a tal ponto, mas a tal ponto, que aconteça o espantoso que ocorreu com os discípulos de Jesus, quando Jesus acalma a tempestade e que eles dizem: mas quem é este? Quem é este? Que até o vento, o mar, lhe obedecem. Quem é este? Nós temos que ser gratas surpresas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, principalmente no que tange as pessoas que mais nos importam, são nossos familiares, o núcleo familiar acima de tudo, nossos amigos, gente querida, gente amada. Todos nós podemos estar orando por alguém, e orando com o coração pesado. E quando digo pesado, não estou falando no sentido negativo, mas estou falando com aflição. Talvez você esteja com um desafio na tua vida, dentro da tua casa, hoje, agora. E você está orando por aquela pessoa. E você está clamando por aquela pessoa. Quem sabe um filho, quem sabe um pai ou uma mãe, quem sabe um irmão, quem sabe um grande amigo ou amiga. Durante muito tempo, eu orei, não creio que seja errado essa oração: Pai, transforma-o. Pai, muda-o. Ou transforme-a. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, me surpreende. É uma boa oração. Mas se eu quero mudar a minha vida e tudo ao meu redor, inclusive pessoas ligadas à minha vida, se eu quero mudar tudo isto, eu tenho que me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, transforma-me. Transforma-me. Eu não estou falando que é errado você estar orando por alguém, pedindo para Deus mudar, pedindo para Deus transformar essa pessoa, seja o que for. Não é errado, obviamente isso é correto. Interceder, orar, clamar, mas eu estou dizendo um caminho, algo que é essencial. E eu tenho a ousadia de te dizer: se Deus, e Ele fará isso, transforma a minha vida, tudo que está ligado à minha vida será, obviamente,
afetado de uma maneira diferente. Afetado de uma forma completamente diferente. Senhor, transforma-me. A Bíblia diz que o Senhor, naquela famosa parábola dos talentos, deu a cada um dos seus servos segundo a sua capacidade. Nós estamos pedindo para Deus nos dar mais, sem pedir para Deus nos capacitar mais. Deus não é incoerente. Ele não pode me dar mais talentos se eu não tenho condição de ter mais talentos. Então, não adianta pedir mais talentos, porque Deus não será incoerente. Eu tenho que pedir a Deus o quê? Mais capacidade. Então, até o ter mais talentos, administrar mais talentos, negociar mais talentos, trabalhar com mais talentos, está ligado à mudança do meu ser, à minha própria capacidade. Se você quer mudar teu filho, se você quer mudar tua filha, se você quer mudar teu cônjuge, se você quer mudar teus pais, peça a Deus, sim, por eles, mas peça muito mais que Deus transforme a você. Que Deus transforme a você. Aquela palavra de Eliseu para Elias, Elias a perguntar a Eliseu: que queres que eu te faça? Antes que seja tomado de ti, dá-me porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: isso não está em mim, dá. Isso não está em mim, dá. Mas se os teus olhos me virem quando eu for tomado de ti, se lhe é concedido. Eliseu não pediu coisas. Eliseu não pediu. Ele poderia falar: me dá um ministério diferente do teu, que eu não tenho que passar pelas augúrias que você passou. Não, ele não pediu sucesso. Você sabe que uma das palavras mais faladas, e agora está sendo falada de novo, nos púlpitos, é a palavra sucesso. Algumas pessoas nem sabem o que é sucesso, mas querem sucesso. Nós estamos num frenesi tal que parece que tudo se resume em ter, ter e ter. Mas nós precisamos voltar a ênfase no ser, ser e ser. Ser antes de ter. Ter é importante, ser é mais importante. Há quem tenha e não seja. E há quem é e não tem. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ser, mesmo que não tenhamos. No entanto, quando você é, algo acontecerá quanto ao que você terá. Sabe, quando você é transformado no seu ser, às vezes as coisas que você queria ter, você já não quer mais. E você acaba querendo outras coisas. Por quê? Porque você é outra pessoa. Se você for transformado, eu direi uma coisa: essa transformação afetará tudo ao seu redor. Afetará o seu trabalho, porque é uma outra pessoa. Afetará seus relacionamentos, porque você é uma outra pessoa. E se você for transformado, toda a sua casa será transformada. Lembre-se da frase maravilhosa que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro em Filipos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu
e toda a tua casa. Como Paulo podia afirmar, se você crer em Jesus, você e toda a sua casa serão salvos. Ninguém da casa dele estava presente, a não ser ele. Se você for transformado, deixe-me colocar assim, ser salvo, convertido, transformado, toda a sua casa será salva, convertida, transformada. Se eu sou mudado, toda a minha casa é mudada. Se eu sou salvo, toda a minha casa é salva. Se eu sou transformado pelo Senhor, toda a minha casa será transformada pelo Senhor. Você quer transformar os seus? Deixe Deus te transformar. Deixe Deus agir na sua vida. Se você quer um ano diferente, seja você diferente. Tudo será diferente. Tudo será diferente. Você será outra pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas já terão passado. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deixe-me dizer uma coisa, quando Jesus muda a você, até o impossível de mudar é mudado. Existe uma coisa impossível de mudar. É o passado. Você concorda comigo que o passado é impossível de mudar? E todo o passado leva ao presente e acarreta no futuro. Mas se Jesus muda o teu presente, se Ele transforma radicalmente o teu presente, e se o presente, desculpe a complicação, é consequência do passado, Jesus transformou o passado em relação às consequências. Ou seja, aquilo que é uma lei que rege, como as leis que regem a natureza, como água é água, não é vinho, água não pode virar vinho, mas virou. Ninguém pode andar sobre as águas, mas andou. O presente é consequência do passado, mas não é mais. Então o passado mudou, porque o passado não tem mais o poder de ditar o teu presente. Jesus é que dita o teu presente e transforma o nosso futuro. Então, se eu quero mudar os tempos, se eu quero mudar tudo, basta eu mudar. Meus irmãos, eu estou me colocando diante de Deus, eu espero que você sinta o mesmo peso que eu senti. Eu estou me colocando diante de Deus dizendo, me muda como quiser. Eu não estou nem dizendo para Deus assim, me muda nisso, me muda naquilo. Nova criatura, me transforma, muda, faz o que o Senhor quer fazer. E alguns falam, mas será que vai ficar bom? Não, vai ficar bom? Vai ficar ótimo. Meu destino não é ser bom, meu destino é ser ótimo, maravilhoso, sobrenatural, demais. Você diz, pastor, seja um pouco mais humilde. Nisso não sou, é fé. Fé. A fé te dá um grau de ousadia que às vezes parece até soberba. De tão ousado que uma pessoa diz, não, Deus vai dar um jeito. Mas Deus vai fazer. Deus vai mudar tudo. Deus vai transformar tudo. Nós estamos pedindo tantas coisas. E Deus diz, deixa eu mudar o ser, que eu mudo tudo. Buscar em primeiro lugar, e com isso eu termino, o reino de Deus é sua justiça. Nós falamos aqui sobre o Sermão da Montanha sempre para. E para mim, esse é o ponto assim que o Sermão da Montanha converge para tudo isto e vem de tudo isto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que você pode entender, todas essas coisas
o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Veja, Jacó disse: se o Senhor me levar em segurança, e não me faltar o que comer, o que beber e o que vestir, de tudo que Deus me der, darei o dízimo. Jacó falou: olha, o Senhor sabe do que eu necessito, se eu tiver o que vestir, o que comer e o que beber. O apóstolo Paulo diz: se temos o que comer, o que vestir, o que beber, regozijemo-nos. Regozijemo-nos. Mas quando você se coloca assim, entende que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas não falta comida nem bebida, porque Deus sabe do que necessitamos. Tem o maná e tem a rocha que dá água. No deserto. Não falta o que comer, não falta o que beber e o que vestir. A roupa deles não se gastava. As sandálias não se gastavam. Uma das coisas que eu acho interessante é as crianças. Você sabe, quando eu era criança, eu ficava imaginando a roupa das crianças, se a roupa não se gastava, mas as crianças cresciam. Obviamente que precisava fazer novas roupas, mas eu, quando criança, sabe o que eu pensava? Eu gostaria que tivesse sido assim. Eu pensava o seguinte: meu Deus, o sapato crescia no pé deles. A roupa crescia. É coisa de criança, não é? É coisa de criança, é fé infantil. Agora me diz, por que não podia ser? Mas porque as coisas não... Sobrenatural é sobrenatural. E a virgem dar à luz a um filho, pode ser? Não pode. Mas nós todos cremos que foi assim. Isso é fé. Fé. Eu não sei se cresceu no pé a sandália deles, ou se a roupa cresceu junto com eles. Eu não sei o que aconteceu, ou se os pais fizeram novos calçados. Eu não sei. Eu sei do seguinte: algo aconteceu de sobrenatural. Aquele povo vivia o sobrenatural. Você viver com uma coluna de fogo, com uma coluna de nuvem, vi maná todo dia, e você comer sobrenaturalmente, você beber sobrenaturalmente. Se você come sobrenaturalmente, você bebe sobrenaturalmente, você vive sobrenaturalmente. Então, para aquele povo, o sobrenatural era natural na vida deles. Para nós é sobrenatural, para eles diriam: mas, poxa, isso não acontece com vocês? Você sabe que eu conheci a história de um missionário entre os índios, que o velho missionário estrangeiro que foi estar com os índios, pregou algumas mensagens e ele depois foi para ir em outra tribo e tudo. Os índios se converteram, os índios creram naquilo, e os índios, eles tinham pouco conhecimento. Então, quando chegava o dia de celebrar a ceia do Senhor, índio não tem vinho. Índio não tem vinho. E quando os missionários chegaram lá, novamente naquela tribo afastada, no interior e tudo mais, e foi celebrar, e o missionário vamos celebrar, e tudo, colocar. Eles tomam, e dizem: ué, mas é vinho. Diz: como é que vocês conseguem vinho? E naquela simplicidade dos índios, eles disseram: não é, nós pegamos água e oramos para que a água se transforme em vinho. É esse tipo de fé que nós temos que ter. Eles não tinham vinho, mas eles criam que Deus daria o vinho. E o que acontece? Deram vinho. Até o missionário, o segundo missionário, começaram a explicar a eles: não, vocês não precisam fazer isso. Eu digo que dá vontade de matar esse missionário. Não precisa, não.
Poxa, coisa maravilhosa. Durante 100, os outros, eles desenvolveram uma fé. Uma fé genuína, uma fé tão pura. Meus irmãos, se nós formos transformados, muitas das coisas, não é que o sobrenatural de Deus não esteja para operar, é que nós somos incrédulos. Então, se Deus me tornar um homem de fé, o sobrenatural vai acontecer. Muitas coisas de reconciliar é que nós somos duros. Se eu me tornar uma pessoa mais branda, muitas das brigas, do mal-estar de relacionamento vai desaparecer. Porque eu fui transformado. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Eu gostaria de orar com você. Senhor, eu tomo posse desta promessa. Se eu for uma pessoa melhor, todo o ano será melhor. Se eu mudar a mim mesmo, tudo em minha vida mudará. Eu preciso de Ti para ser mudado, para ser transformado. Senhor, eu coloco todas essas pessoas no Teu altar. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Senhor, todos os desafios, todas as lutas, todas as coisas, que agora, em primeiro lugar, mude o ser. Muda o nosso ser. Quem somos. E então que sejam alcançadas por essa mesma mudança todas as coisas ligadas a nós, nossa casa, em toda a amplitude do que significa nossa casa. Tudo seja transformado. Ó Deus, 2019 será um ano surpreendente. Aleluia. Porque entraremos como novas criaturas. Novas criaturas. Tudo se fará novo. Será uma virada completa. Uma transformação absoluta. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Amém, Jesus.